Muito bem, pessoal, vamos seguir agora se debruçando sobre itens do passivo, ok? Olha aí na telinha as nossas principais incorreções no passivo. Passivo fictício e passivo oculto são talvez aí os dois mais importantes elementos que a gente acaba se deparando, mas poderemos ter outras possibilidades de fraudes, de distorções no passivo, como o registro de aquisições à vista, como se fosse a prazo. Isso pode servir para poder camuflar um saldo credor de caixa, né? Será o passivo fictício, tem ligação com o passivo fictício, você não tem recurso à vista, né, para fazer esse pagamento e faz como se fosse a prazo, só que na verdade você pagou à vista com recursos do caixa 2. Então são possibilidades também. Simulação de baixas de passivo, promovendo o débito no passivo, afinal é assim que a gente faz a baixa no passivo, né, lançando o débito no passivo, só que num passivo antigo, para poder baixá-lo e criar um novo passivo. Criação de reservas no patrimônio líquido, a débito de passivos, registro intempestivo de passivos, tudo isso pode ser usado para gerar incorreções no passivo, seja por meio de fraude ou seja por meio de erro, né? Então assim, isso aqui que vale para o passivo acaba valendo também para outros elementos patrimoniais, porque quando a gente pensa em fraude ou erro, basicamente nós teremos manipulação de transações, seja a parte escritural, contábil, ou seja a parte fiscal, ou seja, a parte efetiva da transação que não existe, mas apenas se tem aquele ar de realidade. A falta de registro do passivo, aqui a gente fechando um tema específico, como as bancas gostam de trazer nos editais. Falta de registro do passivo de curto prazo. E aí eu já aproveito para dizer que o passivo de longo prazo é a mesma coisa, né? Assim, não muda nada, porque tudo é passivo. O passivo representa uma obrigação, então a forma de nascer um passivo, a forma de baixar um passivo, o motivo pelo qual surge um passivo é igual se a gente está falando de curto prazo ou longo prazo, não importa. Então, tudo que você vai ver aqui, você aplica aí ao longo prazo também, ao passivo não circulante. A falta de registro de passivo de curto prazo, ela vai afetar índices de liquidez da entidade, né? Quando você pensa em calcular um índice de liquidez, por exemplo, ativo circulante sobre passivo circulante, para verificar o grau de liquidez de uma entidade. Então, se você erra no passivo de curto prazo ou de longo prazo, você vai afetar esses índices de liquidez, ok, mas até aí a gente não tem um interesse fiscal muito evidente, né? Aqui os interesses acabam sendo outros. Agora, quando você faz um registro indevido de passivo, esse ponto aqui, ó, interessa bastante a auditoria fiscal. Você acaba afastando a necessidade de suprir o caixa escritural e aí facilita a fraude. Então, olha só, se a empresa tem um caixa, vou fazer aqui um caixa de 500 e precisa adquirir mercadorias de 1.000, o que é que ela faz? Ela não pode lançar um 1.000 aqui, porque vai estourar o caixa. Então ela pode simular essa aquisição de mercadorias com a criação de um passivo de 1.000. Né? Então, apesar dela ter pago à vista essa aquisição aqui, com os recursos do seu caixa 2, ela, como não pode registrar no caixa, porque estoura o valor do caixa, ela faz o registro de um passivo. Isso é sim uma fraude que importa interesse fiscal com bastante evidência, porque quando você faz os pagamentos criando passivos, você vai afastar a necessidade de suprir o caixa escritural. Então a nossa conta caixa vai deixar de ser necessário receber débitos aqui, ó, porque eu estou pagando com um passivo criado de forma fraudulenta. Então eu vou precisar suprir o caixa mais tarde, mais para frente, quando eu for fazer a baixa desse passivo. Então eu consigo ir postergando aí os efeitos da minha fraude. Como é que a gente vai tratar essa auditoria de passivo, né? Principalmente a falta de registro ou até mesmo o registro? Bom, a falta de registro é um teste para subavaliação. E como é que a gente testa a subavaliação? Com atenção para a direção dos testes. Esse é um assunto que a gente vê nos procedimentos de auditoria, tá? Então aqui eu só vou dar uma relembrada. A gente vai abordar esse tema da direção dos testes
no módulo de auditoria. Um procedimento importante para a gente confirmar: o passivo é a circularização, né? Enviar uma correspondência para aquele fornecedor, aquele que é titular do direito de crédito contra a empresa, para que ele confirme se de fato existe o passivo. Então é um elemento, um procedimento aí essencial à confirmação. Sobre a direção dos testes, o que a gente precisa ficar atento é quando a gente está testando a subavaliação ou a superavaliação. Quando a gente testa a subavaliação, significa que não adianta você procurar nos documentos formais, né, nas escriturações formais da empresa, seja a escrituração fiscal ou seja a escrituração contábil, porque se o exame é para subavaliação, nada estará lá. Então não adianta você buscar lá. Você precisa iniciar a sua busca por outros relatórios, por outras fontes de informação, tá? Então isso é o que a gente chama de direção dos testes. Ou a gente vai começar o teste das demonstrações contábeis ou fiscais em direção aos documentos que lhe dão sustentação, ou a gente vai começar o teste pelos documentos em direção às demonstrações contábeis e fiscais. Isso que é a direção. Quando a gente testa superavaliação, a gente vai iniciar a busca nas demonstrações contábeis ou fiscais e aí vai buscar os documentos que dão sustentação a essa informação que a gente está avaliando se está superavaliada. Quando a gente testa subavaliação, a gente vai iniciar as buscas em sentido inverso, tá? O sentido é esse aqui, ó. A gente vai iniciar as buscas nos documentos e nas outras fontes de informação e aí a gente checa na demonstração contábil ou fiscal se a informação está corroborada pelo que diz os documentos. Então esse ponto aqui da direção dos testes é relevante quando a gente quer definir a direção dos testes, mas é um assunto aí que a gente vê nos módulos de auditoria, mas a direção tem a ver com isso, tá? Para testar superavaliação, a gente começa o exame nas demonstrações contábeis ou fiscais e vai verificar o documento que dá sustentação. E na subavaliação não adianta começar nas demonstrações contábeis ou fiscais. A direção tem que ser inversa. Ó. A gente começa nos documentos e depois vai verificar nas demonstrações contábeis e fiscais. Então, teste para subavaliação tem esse sentido aqui e o teste para superavaliação, ou melhor, teste para subavaliação tem como direção a falta, se a falta não está nas demonstrações contábeis. Deixa eu limpar a telinha aqui, né, pessoal, para não confundir vocês. Deixa eu ver se tem uma telinha mais fácil aqui. Aqui, tem um slide aqui para a gente tratar a direção dos testes, vai ficar fácil agora. Olha só, quando eu quero testar se uma informação está sub ou super avaliada, eu preciso ficar atento à direção dos testes. A direção dos testes vai me dizer se eu começo a minha busca pelo documento ou se eu começo pela contabilidade ou pelo livro fiscal, né, pelo registro formal. Para que eu possa testar a subavaliação, ou seja, algo que não está registrado na contabilidade ou na escrituração fiscal, se eu vou testar algo que não está registrado, não adianta eu olhar nesse registro, porque não está registrado. Então a busca começa em fontes de fora, fontes externas. Ó. Eu vou buscar então nos documentos a informação, vi aqui que existe um documento de 500. Aí sim eu olho na contabilidade ou na escrituração e vejo que tem 0 registrado. Então eu consigo fazer o teste para subavaliação seguindo essa direção aqui, ó, do documento para o registro formal, porque se está subavaliado, significa que não tem nada registrado na contabilidade ou na escrituração fiscal, de modo que não adianta eu procurar aqui. Então eu tenho que procurar primeiro no documento ou na fonte externa da informação. Agora, quando eu quero testar superavaliação, eu estou testando a superavaliação. Isso implica que algo foi registrado de forma superavaliada. Então eu vou começar a minha busca na contabilidade ou na escrituração. Vejo que tem um registro lá de 200. Quero testar se está superavaliado. Como é que eu faço? Preciso verificar o documento que dá suporte a esse registro. Aí eu vejo, o documento não existe, não tem. Então
não existe esse 200 aqui. Então veja, quando eu busco a subavaliação, eu começo no documento e vou para a contabilidade. Quando eu busco a superavaliação, eu começo na contabilidade e vou para o documento. Então essa direção é invertida, tá? E a lógica para isso é a seguinte: se eu estou buscando subavaliação, não adianta eu olhar lá na conta caixa da contabilidade, porque se eu estou buscando a subavaliação, significa que não tem nada lá. Então eu não vou achar subavaliação olhando o registro que supostamente está subavaliado. Eu preciso buscar em fontes de fora. Já a superavaliação é o inverso. A gente olha o registro, que pode ser a contabilidade. No exemplo aqui eu falo contabilidade, né? Mas pode ser a escrituração fiscal também. Então na superavaliação a gente olha no registro e vai buscar o documento. Então se eu estou procurando excesso de despesas na escrituração fiscal para reduzir o lucro ali, pagar menos imposto de renda, por exemplo. Onde é que está o excesso? O excesso está na escrituração e não no documento. Então eu olho a escrituração e vejo, ó, tem despesa pra caramba aqui. Deixa eu ver os documentos para ver se tem alguma coisa super avaliada, né? E então a lógica é escrituração, documento, tá? Agora, se eu vou olhar subavaliação, então pego a escrituração da empresa, vejo lá, tem receitas declaradas de X. Quero ver se a empresa deixou de declarar alguma coisa de receita, né? De declarar alguma venda. Como é que eu faço? Vou buscar em fontes externas a informação. Fornecedores aparentes, vou verificar eventuais notas fiscais que estejam aí no meu sistema, né? Para poder identificar se há omissão. Então, primeiro eu olho no documento, nessas fontes externas, e depois eu confronto com a minha escrituração, com a minha contabilidade. Isso é direção dos testes, tá bom? Então, ó, só para fechar a direção dos testes, tem duas direções possíveis. Documentos, fontes externas em direção à contabilidade, ou o inverso, da contabilidade ou escrituração para o documento. É isso que define a direção dos testes. No caso de falta de registro de passivo, né, a gente vai ter que utilizar isso como falta de qualquer elemento patrimonial que eventualmente esteja lançado. A falta exige um teste para subavaliação. A gente deve partir de outros documentos para a contabilidade. Bom, os passivos fictícios devem ser aí talvez o nosso carro-chefe quando a gente pensa em auditoria fiscal, e eles admitem duas condutas distintas. O que é um passivo fictício? É um passivo que não existe de verdade. É algo que está registrado na contabilidade como passivo, mas não deveria estar em razão de duas condutas distintas que foram levadas a efeito, né? A primeira delas, está sendo mantido no passivo obrigações já quitadas, portanto, não deveriam estar mais, isso é um passivo fictício, e a criação também de obrigações inexistentes faz também surgir esse passivo fictício. Então, duas condutas aí geram o passivo fictício. Quando você quita o passivo, mas não faz a baixa, ou quando você inventa um passivo para poder encobrir omissões de receita ou saldo credor de caixa, tá? Então, o passivo fictício estará sempre associado também à omissão de receitas e saldo credor de caixa. Por quê, pessoal? Olha só como é que surge um passivo fictício. Vamos imaginar aqui, ó, que a nossa empresa ela realizou 3 vendas, essa e essa. A primeira venda, ela emitiu a nota fiscal número 1. A segunda e a terceira venda, ela não emitiu nota fiscal. Deveria ter emitido aqui a nota 2 e a nota 3, mas não fez. Então ela recebeu esse dinheiro, mas não registrou formalmente na contabilidade da empresa. Portanto, esses recursos vão para o caixa 2, tá bom? Vamos contabilizar a operação, ó. Primeiro, a empresa vendeu essa nota fiscal número 1, R$1.000, registrou aqui, ó. Registrou R$1.000, entrou o dinheiro no caixa. Beleza, tranquilo. Depois ela vendeu 14.000 e não registrou. Então o recurso está aqui no caixa 2 da empresa. Em um dado momento ela precisou quitar um passivo por R$2.000. Como é que a gente quita um passivo, pessoal? Ó, credito caixa 2.000, debito meu passivo aqui fornecedor 2.000. Então zero meu passivo, né? Só que quando eu fiz esse movimento aqui, ó, eu creditei caixa, eu estourei o caixa. Porque meu caixa só tinha 1.000, paguei 2.000, ele estourou em R$1.000, ou seja, fiquei com saldo credor aqui de caixa
de 2000. Então, para não revelar isso, né, o que é que eu faço? Eu simplesmente não vou quitar esse passivo, não vou registrar a quitação desse passivo. Na verdade, eu quito o passivo, né, com os recursos do Caixa 2, porque eu tenho 14 mil aqui do Caixa 2, só que eu não vou registrar na contabilidade. Então, na minha contabilidade, quando eu for conferir, vai aparecer lá passivo de 2 mil, só que na verdade eu já paguei esse passivo. Eu apenas não fiz a baixa, porque se eu fizer a baixa, vai revelar aqui, ó, o meu saldo credor de caixa, portanto, a infração. Então, eu deixo de fazer esse lançamento aqui de R$ 2.000, tá bom? É assim que a gente faz nascer um passivo fictício pela manutenção no passivo de obrigações já quitadas, né? Eu não faço o reconhecimento da quitação para não aparecer as consequências ali no meu caixa, o meu saldo credor ali no caixa. Bom, quando a gente tem passivo fictício em diversos momentos, né? A gente precisa ficar atento ao seguinte. O passivo fictício, você vai descobrir ele na data de hoje, né? Então aqui é a data de hoje. Você vai descobrir ele na data de hoje, só que ele se refere a um acúmulo de períodos anteriores, né? A técnica não exige que você identifique exatamente cada um desses períodos, ó. Então, se nesse momento aqui eu gerei um passivo fictício de 100, nesse momento outro, e aqui outro passivo de 100, passivos fictícios, se eu descubro agora que o passivo fictício é 300, eu vou considerar os efeitos do passivo fictício aqui, nesse momento que eu descobri, e vou considerá-lo como 300, né? Então aqui eu vou lançar a omissão de receita de 300 em razão desse passivo fictício. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Que apesar de na prática ele se referir a períodos do passado, você vai considerar os seus efeitos aqui quando você descobrir o passivo fictício, tá bom? Isso está descrito aqui, ó, em um processo administrativo fiscal que a gente vai ver essa situação. Olha aqui, vamos analisar o caso prático. Ao não comprovar um passivo de 4,8 milhões em uma de suas contas, a empresa Isobata foi acusada pelo fisco de manter um passivo fictício durante o primeiro trimestre de 99. Então aqui, ó, no primeiro trimestre de 99, a fiscalização encontrou um passivo fictício de 4,8 milhões, tá bom? A fiscalização encontrou. Sob essa acusação foi lavrado o auto de infração. Aí o contribuinte, na sua argumentação, diz, olha, o contribuinte afirmou que essa conta fornecedores diz respeito não apenas ao primeiro trimestre de 99, mas a passivos de trimestre de 97 e de 98, ou seja, de períodos anteriores, gerando acúmulo de valores. Caso a fiscalização excluísse dos cálculos os valores acumulados em trimestres anteriores, a acusação do passivo fictício não seria sustentável. A turma concluiu que, por haver manutenção de passivos, estaria caracterizada a presunção da omissão de receita. Então, é exatamente essa situação que a gente viu aqui, ó, pessoal. A fiscalização detectou um passivo fictício aqui na data X, né, no ano X1, um passivo fictício de 4,88 milhões, né? Aí a empresa disse, olha, é verdade, né? A gente tem esse passivo fictício, só que 2 milhões é daqui, 2 milhões é daqui e 888 é daqui, tá bom? Então você fiscalização, deveria segregar esses valores para lançar apenas o passivo fictício desse período aqui. Aí, qual é a interpretação? Não, o efeito é, no momento aqui que a gente detecta o passivo fictício, né, nós temos a presunção de omissão de 4,8 milhões. E não importa se esse passivo foi sendo gerado aos pouquinhos, tá? É isso que revela a nossa decisão aqui, ó. Se há manutenção do passivo, está caracterizado a presunção de receita de 4,88 milhões. Portanto, vai caber o lançamento aí em relação aos tributos respectivos. Outra decisão aqui para a gente analisar de forma técnica o passivo fictício. A existência de títulos pagos e arrolados como pendentes por ocasião do balanço caracteriza a omissão de receita comprovando a existência de passivo fictício, né?
Então, ó, aquela situação, a empresa tem passivos, né, tem um passivo de 1.000 aqui. Ela paga esse passivo, né? Só que ela não faz a baixa seria assim, ó, debitar o passivo e creditar o caixa. Ela não faz esse lançamento aqui, porque se fizer, estoura o caixa e revela a inflação pelo saldo credor de caixa. Então ela deixa de fazer esse lançamento contábil, mas paga de fato o passivo, só que com recursos do caixa 2. E faz desse passivo, então, um passivo fictício. E a gente viu, então, né, que se fosse registrado o pagamento, iria resultar em saldo credor, e saldo credor é uma omissão de receita. Então, por consequência, o nosso passivo fictício aqui, passivo que está registrado na contabilidade, mas na verdade já está pago sem registro, vamos presumir que se trata de omissão de receita, tá bom? Então, ó, passivo fictício é uma presunção de omissão de receita, porque se fosse feito o registro formal desse pagamento do passivo, provavelmente iria revelar a omissão de receita. Então a empresa não fez nada, mas a fiscalização detectou que o passivo fictício já pago, sem comprovar esse pagamento, nos leva a crer então que esse pagamento tem recursos no caixa 2, portanto, passivo fictício nos leva à presunção de omissão de receita também. Bom, a gente já viu aqui algumas presunções, né? O saldo credor de caixa, a gente já viu que é uma presunção de omissão de receita. O passivo fictício, a gente está vendo também que é uma presunção de receita. E o suprimento indevido de caixa também é uma presunção de omissão de receita, tá bom? Então, se a gente se deparar com essas três presunções, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo. Saldo credor de caixa, passivo fictício encontrado e o suprimento não comprovado de caixa, tudo isso será presumidamente receita omitida. Então existe um efeito aí cascata, um efeito cumulativo entre essas presunções, né? Na presunção legal, a gente demonstra o fato que caracteriza a presunção, o resto cabe ao contribuinte justificar e comprovar que não é bem assim, tá? Então, se a gente comprovar que existe saldo credor de caixa, que existe passivo fictício e suprimento indevido de caixa, nós vamos somar tudo e vamos caracterizar isso aqui como presunção de receita omitida. Consequentemente, vou constituir o crédito em relação aos tributos respectivos. Bom, a gente sai do passivo de curto prazo e fala do passivo de longo prazo agora. O que é que muda? Não muda nada. Valem as mesmas disposições que a gente viu para o passivo circulante, né? Então, assim, o que é que gera subavaliação de passivo de longo prazo ou de passivo circulante? Manutenção de aquisições à margem da contabilidade, né? Aquelas aquisições adquiridas com recursos do caixa 2. Para que é que se subavalia um passivo? Para disfarçar uma situação financeira ruim, né? A gente pode esconder um passivo para tentar transparecer uma situação financeira melhor, mas aí acaba escapando um pouquinho do interesse fiscal, tributário propriamente dito, né? Mas seria mais relacionado ao ambiente empresarial mesmo. E o que é que gera superavaliação de passivo? Manter passivo fictício para encobrir saldo credor de caixa. E isso aqui vale para o passivo circulante ou para o passivo de longo prazo, é a mesma coisa. E também a gente pode superavaliar os passivos para simular uma situação financeira pior do que a real. A gente pode utilizar esse artifício para criar despesas de juros. Eu posso criar um empréstimo fictício no passivo, né? Um empréstimo só para gerar despesas de juros fictícias. Mas aí a gente vai entrando naquele limite da criatividade humana, né? Podem ser desenvolvidos diversos tipos de fraude, desde que seja do interesse da empresa. Vamos ver uma questão aqui. Assinale a opção que indica, respectivamente, um erro que pode ser constatado por meio da auditoria de passivo de uma entidade e o efeito que o erro pode gerar. Letra A. Reconhecer o empréstimo fictício e a consequência superavaliação das despesas financeiras. Bom, a questão está pedindo para a gente identificar uma auditoria de passivo e o seu respectivo efeito, né? Então vamos fazer aqui o nosso checklist logo aqui nas alternativas.
naquelas que se referem a uma auditoria de passivo. Ó. A letra A, empréstimo tem a ver com passivo? Tem. Letra B, não reconhecimento de um passivo contingente. Ó. Passivo contingente, apesar do nome, não é uma conta de passivo. Letra C, cálculo errado das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Crédito de liquidação duvidosa, nós estamos falando de despesas, né? Então também não tem relação com auditoria de passivo aqui. A letra D, não contabilização da baixa de estoque. Estoque é ativo, não tem relação com passivo. E a letra E, reconhecimento da despesa antecipada por valor maior. Bom, as despesas antecipadas, elas têm características de ativo, né? Então, assim, também não nos interessa aqui, tá? Então, veja que o único elemento que trata de passivo é isso aqui, porque empréstimo é passivo. Então, assim, já ficava bem mais fácil para você responder a questão. Mas vamos analisar o item. Quando a gente reconhece um empréstimo fictício, o que é que vai acontecer? Vai acontecer superavaliação das despesas financeiras? Vamos ver? Estou reconhecendo aqui no meu passivo um empréstimo, tá? Um empréstimo de 1.000. Esse empréstimo de 1.000, ele vai exigir o reconhecimento de juros a vencer, né? Juros a incorrer, vai gerar despesas de juros de 100. A gente vai fazer a apuração dessas despesas, né? A incorrer aí em relação a esse empréstimo. Então, se esse valor aqui não existe, consequentemente, as suas despesas de juros incorridas e a incorrer também não existem. Então, se eu lanço um empréstimo que não existe, se eu superavalio o meu passivo pelo lançamento de um empréstimo fictício, provavelmente eu estou criando despesas fictícias, despesas que não existem. A minha despesa de juros deveria ser 0, mas eu estou lançando 100. Então eu tenho uma superavaliação de despesas financeiras, sim, tá? Então um empréstimo fictício gera despesas fictícias, portanto superavaliação de despesas. É só você pensar no ciclo do negócio envolvido, né? Como é que eu contabilizo o empréstimo? Credito empréstimo, debito caixa, né? Pelo recebimento. Aí eu vou reconhecendo as despesas financeiras em razão dos juros a incorrer no período. Então, um empréstimo gera despesas de juros a incorrer, consequentemente, superavaliação das despesas, uma vez que essas despesas são inexistentes. Assim, a gente poderia marcar tranquilamente a nossa letra A. E assim, pessoal, a gente fechou esse bloco aqui com o passivo. Até mais!